noite de estudos. Que estejamos todos com nossas mentes e nossos corações abertos para podermos recebermos, entendermos, compreendermos os ensinamentos dessa noite. Pedimos o auxílio dos nossos irmãos de luz. Pedimos o amparo e auxílio dos nossos irmãos da casa. E pedimos a proteção da nossa irmã, da nossa mentora tão querida, que sempre nos mostra o melhor caminho a seguir. E assim, vamos pôr aberta a nossa noite, da nossa escolha. Que assim seja. Que assim seja. O irmão Cláudio hoje. Oi. Hoje a lição do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a boa parte na página do item 32. Eu sempre acho importante estudar alguma coisa sobre o título porque o resto da lição se liga a isso. E a boa parte dentro daquilo que nós estudamos e procuramos vivenciar, alguém poderia dar algum depoimento? Cláudio, vou tentar falar, vamos ver se você me corrige. Eu acredito, se eu posso estar enganado, mas eu acredito que essa boa parte seria a boa parte dos nossos ensinamentos, a boa parte da nossa parte interna. Nós temos uma boa parte de aprendizado, uma boa parte. Já aprendemos, estamos aprendendo, estamos nos melhorando, uma boa parte em melhoramento. Seria a nossa parte íntima, a nossa parte interior. Seria mais ou menos por esse caminho, esse segmento. Pode ser sim. Inclusive a boa parte é aquilo que nós possamos reter uma boa parte daquilo que estudamos. Porque como nós sabemos, o nosso estudo, por mais que estudamos, sempre é pouco. Porque nós às vezes nos confrontamos com algo que ainda não conseguimos discernir, e etc, etc. Então nessa pergunta, nessa afirmação de Jesus, né? Ou melhor, de Lucas, sobre as palavras de Jesus, que diz: Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Alguém conhece a história? Sim, eu conheço. Poderia explanar para os outros irmãos? Sim. O que ocorre? Então Jesus se encaminhava de um ponto a outro, de uma cidade a outra, e entre essas cidades havia também uma cidadezinha, uma cidarela, aonde morava Maria e Miriam. Miriam e Maria moravam. Não era Miriam, é Marta. Marta, desculpa. Maria e Marta. Então Jesus parou, enquanto Jesus falava, Maria havia parado para escutar Jesus e Marta continuava a trabalhar, aos afazeres, para as visitas. E aí Marta vem e reclama a Jesus. Jesus diz para Maria vir me ajudar. E Jesus a responde: Maria escolheu a boa parte. Fazendo o quê? Que Maria havia parado tudo que teria que fazer e ser feito para naquele momento absorver o conhecimento que Jesus estava propondo. Então, para quê? Que nós possamos entender que às vezes nos afazeres, no decorreres da nossa vida, nós temos que dedicar um momento para a boa parte do conhecimento, a boa parte da mudança, não é? Para que possamos dentro de nós também ajudar a florescer a parte boa que nós possuímos. Acho que seria isso. Certo. Então, só para esclarecer um pouquinho mais, Maria e Marta eram irmã do nosso irmão que depois Jesus, por
ressuscitou, que chamava Lázaro. Isso todo mundo conhece também, né? Eu não sei porque que as pessoas ficam tão acanhadas, meu Deus. Uma das Sim, interessantes. conhecemos essa parte. Até tem Ah, nessa história até tem uma parte que não tudo que se chama, como é que se diz, mas assim, ó, que sejamos mais Marta e menos Maria e mais Marta, não tem Tem alguns dizeres assim. Como todos esses estudos do Emmanuel, ele chama a atenção da relação da natureza com as coisas e também com aquilo que é divino. Porque nós sabemos que a natureza, ela traz grandes aprendizados para todos nós. Quando nós observamos de uma forma assim mais crítica, de uma forma mais cuidadosa, nós vimos na natureza sempre uma coisa que pode ser destruidora, mas traz benefício, né? Então, realmente, essa parte é muito interessante. Quem é que gostaria de ler o primeiro parágrafo? Posso ler, seu Cláudio? Pois não. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Então, Acho que como Maria, né, já foi explicada essa parte bíblica, que eu até confesso que tinha lido, mas eu entendi um pouquinho, mas não conseguia me expressar, mas foi muito bem compreendido ali pelo Sandro, né? E, sim. enfim, É. a gente já compreende que a boa parte da gente é tudo que foi falado. A Denira no início ali também, que a gente tem que buscar dentro de nós mesmos a nossa reforma íntima, o nosso melhor, né? O nosso melhoramento. E essa boa parte a gente encontra primeiramente em nós, e depois é tudo que nos rodeia, é a natureza, muitas coisas que a gente acha que é ruim, mas aquilo que é ruim tem um propósito, né? Então, Sim. acredito que esteja por aí, mas vai ter muita coisa ainda hoje, porque o estudo promete. Sim. Bom, aquela parte que o Sandro falou relativa ao que Maria escolheu e a Marta também escolheu, é a nossa escolha também diante dos nossos trabalhos. O grau de importância que nós damos ao trabalho e para ele realizar o que nós sacrificamos no dia ou no nosso pensamento, um pouquinho de um momento para refletir sobre aquele trabalho que vai. Aí quando nós recebemos aquele, parece que foi a nossa irmã da semana passada, como é que é o nome dela? Esqueci agora. Que ela falava que depois que a pessoa conhece a doutrina, daqui a pouco não sai mais para ir no cinema, não vai jantar fora, não vai não sei o quê. E não é assim, porque tu não vai no dia ou na hora que tu tem o trabalho. O resto pode ir a hora que quiser. Então tu acerta, não, hoje como eu tenho trabalho, eu vou depois do trabalho. Como eu posso ir bem mais cedo, antes que chegar a hora do trabalho, vamos fazer isso também. Então é uma questão da gente se organizar para poder realizar então aquilo que a gente gosta. Eu não vou abandonar um amigo, agora não sei, o amigo quer ir numa boate e depois quer tomar cerveja, aí é problema dele. Eu não faço mais isso, eu não faço aquilo. Eu tento me preservar disso, tento me preservar daquilo, mas não deixarei de gostar e querer bem aos nossos amigos. Eu, quando os filhos eram pequenos, eu sempre dizia para eles, tem que se dar com qualquer um, mas não é obrigado a fazer o que qualquer um faz. Então tu tem que ter o teu conceito, tu tem que escolher a tua boa parte daquilo que tu te propõe a realizar nos momentos em que tu te prepara também para te doar para a espiritualidade, que tu precisa de alguma forma estar o mais limpo mentalmente, emocionalmente, etc., possível. Não é que tu tenha que se transformar num anjo
Mas tu tem que ter essa ideia que tu poderia chegar a ser para melhor produzir no trabalho que tu te dispõe. Entenderam? Com certeza, seu Cláudio, mas é como o senhor sempre disse, né? A gente, a partir do momento que se disponibiliza a aprender e começa a compreender, entende também que a gente precisa fazer a nossa boa parte. E a nossa boa parte é que a gente tenha muita consciência e também que a gente tire aquele momento do estudo ou do trabalho, é aquele momento ali, a gente vai, é para aquilo ali, é para Sim, aquele momento é sagrado. Sim. Passa E a ser sagrado. não precisa deixar de viver os outros momentos em família. Nada, naturalmente. Ciência, claro que é de uma forma diferente, porque a gente começa a viver diferente, a pensar diferente e agir diferente. As outras pessoas percebem isso na gente. Mas eu acredito que a nossa boa parte ela tem que ser feita com muito amor, com muito carinho. E a gente não deixa não de viver, a gente segue em frente, mas com responsabilidade, sabendo que aquele momento ali é a nossa responsabilidade, que nós nos comprometemos. E quando nos comprometemos, ela não é somente com os irmãos que estão ali, é com a espiritualidade superior, com os irmãos que necessitam, é com todos. Esse compromisso ele é grandioso. Então, se a gente não entender isso, não fazer da forma certa, a nossa boa parte, eu acredito que seja algo assim que é uma falta de consciência, vamos dizer assim. Isso, vai ser um ato falha da nossa parte. Alguém mais gostaria de explanar sobre o devido assunto? Procurando falar mais difícil hoje, porque eu estou dirigindo. Não é. Eu também, seu Cláudio. Eu também acredito que em tudo que nos acontece, em todas as nossas dificuldades, em todos aqueles que a gente encontra no caminho, a gente tem que sempre tirar a nossa boa parte e a boa parte do outro também, né? Porque às vezes, como eu sempre digo assim, as coisas são difíceis para nós, então a gente tem que enxergar não o lado ruim do outro, mas a boa parte que o outro tem para nos oferecer também. Assim como nós, quando a gente vai nos trabalhos, quando a gente se dedica a uma palestra, por mais que às vezes a gente ainda não tenha aquele conhecimento todo necessário, mas a gente tira a boa parte que é em nós, dentro daquilo que a gente estudou, e faz com amor e faz com carinho. Eu acredito nisso aí, né? Porque com certeza. É tão ruim quando às vezes, assim, como é que eu vou lhe dizer, a gente só enxerga o erro dos outros, como assim os outros enxergam os nossos erros. Então é tão bom quando a gente para de olhar dessa maneira, a gente muda o nosso olhar e começa a olhar a boa parte que a gente tem e se espelhar naquilo que a gente tem de bom para tentar melhorar mais ainda, né? Progredir, evoluir com disciplina, com perseverança, com amor no coração, dedicação, né? E fidelidade, eu acredito assim. Então essa frase aqui que a Janete leu, ela tem uma profundidade muito grande quando diz: não te esqueça da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Então ninguém é totalmente mau que não tenha uma boa parte para oferecer a alguém ou alguma coisa, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que têm um coração duro e tem um carinho pelos animais, assim, de causar inveja. Então essa é a boa parte dele, e essa é a boa parte que deve ser entendida e respeitada. Alguém mais, irmãos? Senão vamos ler o segundo. De complementar só a frase da Leia, que ela falou ali que tinha que ter perseverança, algo mais. E principalmente confiança. A gente tem que ter confiança em nós mesmos na espiritualidade. Exatamente. O fogo, quem é que lê? A Deise Maria se apresentou aí, sumiu? Estou aqui. Vou ler então. Desculpe, não é Deise Maria, é Regina Deise. Fala. Nossa, ficou pior agora. Tá. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador.
Isso. Seguindo então, né, nas colocações que foram feitas, tudo tem uma boa parte, né? Por mais que a gente ache que não. Então, mesmo Exatamente. aí o exemplo vem nessa frase: o fogo, ele destrói, mas ele também traz consigo o elemento purificador, porque ele vai limpar aquela região ou aquela situação. Sim. E vai permitir então que se estabeleça uma nova construção, uma nova ideia. Ele vai permitir então que se reinicie, né, um processo de alguma forma. Exatamente, porque tu vê o seguinte, enquanto não sabiam manipular ou extrair a boa parte do fogo, o fogo era simplesmente até um fenômeno que era o Deus disso, daquilo. Mas quando conseguiram fazer do fogo um instrumento de amaciar o ferro, de amoldar as coisas, né? Até hoje se faz, criar obras de arte muito bonita do vidro e etc. Então ele serviu para ser, por exemplo, servir de amparo numa janela para que não entre vento, etc. E que, além de tudo, ainda pode ser olhado tanto de um lado como do outro, passando pela sua visibilidade que desperta sem que altere a imagem. A não ser que a gente queira, ou alguém queira fazer isso. Então transportou, né, esse elemento purificador para o nosso dia a dia em várias questões que é usado o fogo para poder modelar e construirmos coisas possíveis e imagináveis para o bem da humanidade em geral. Mesmo que tu pode dizer, né, mas também fizeram lá um ferro para botar no fogo, construir um canhão bom. O fogo não tem nada com isso, né? E na verdade é a opção, né, de cada um. É como tu quer utilizar aquela situação. É a escolha, né? É a escolha daí. O livre-arbítrio. Carlinha, meu bem, não posso me abrir muito com a Carla, porque depois dessa conversa sou muito amiga e coisa, então tem que manter as aparências, né, Carla? Agora não entendi. Posso ler a próxima? Eu tô meio rouca hoje. É mesmo, mas tudo bem, com uma voz sensual, fala. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. Posso ler outra? Não, Posso? vamos por partes, como dizia o irmão aquele. Indo mais lá no início das situações, a gente sabe que nada é por acaso neste mundo e neste planeta, né? E Deus criou as coisas e fez as coisas, tudo tem um propósito. Mesmo aquilo que a gente acha que não tenha sentido nenhum, todas as coisas, todas as criaturas, elas têm um benefício nesse planeta, tem algo a contribuir, tem um lado positivo a nos ajudar, a sua boa parte, né, o melhor de cada um de nós. E a pedra da mesma forma, assim como ela é contundente, assim como ela pode ser utilizada para o mal, ou ela serve também de alguma forma, não que seja utilizada porque daí é o homem que está usando, mas assim como ela tem o seu lado, né, que pode ser usado de uma forma ruim ou negativa. Exatamente. Ela também serve também de algumas formas para consolidar a segurança, para nos ajudar nesse aspecto. Então, não dá, a gente não pode olhar em todas as coisas o lado ruim, o lado negativo, o lado que destrói, o lado que machuca. A gente tem que ver sempre, porque todas as coisas têm o seu lado bom. Apesar, né, agora, que nós não podemos ignorar as coisas que existem, mas nós precisamos trabalhar para que essas coisas melhorem. Se nós não conseguir, nós não vamos pensar que uma existência seria possível para fazer grandes operações. Nós temos uma vida eterna e isso nós não podemos esquecer, né? Então, a partir disso, nós vimos quando
Jesus disse, vós sois deuses, né? E co-criador de tudo. Então veja bem, através da pedra, do ferro, Deus colocou a matéria-prima. Agora a aprimoração teve que partir da nossa vontade, daquilo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, que às vezes surgiu como se fosse uma questão ocasional. Me dei conta que fazendo isso com aquilo, né? Muito comum ver em questão de química, essas coisas, que quem não sabe mexer destrói num instantinho todo o laboratório, botando um líquido junto com outro e tal, forma uma bomba. Então, veja bem que isso mereceu uma expectativa de muitos anos de estudo e experiência para poderem surgir as coisas boas que se fez com o fogo, se fez agora que nós vimos com a pedra, né? Que ela pode servir também. Sim. E a gente não pode esquecer que o nosso planeta é uma escola, né? Que totalmente. Nós viemos para cá e a gente tem que saber, tem que entender que claro que existem as partes ruins, a dor, o sofrimento, mas é através disso tudo, porque aqui é uma escola e a gente, através da aprendizagem, que a gente vai tirar a melhor parte de nós, uma boa parte de cada coisa. Exatamente. É uma escola onde todos nós somos aprendizes e um pouquinho somos professores daqueles menos evoluídos. Porque é assim que forma a interdependência um do outro. O que tu sabe, tu ensina, e o que eu sei, eu te ensino, e forma, então, vai se formando o ensino universal. Quem é que gostaria, ou comenta ou lê a próxima? Quero. Posso ler, seu Cláudio? Pode dar. A ventania açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação, né? E eu estava pensando hoje assim, né? Como a gente se torna mais terno, mais paciencioso, quando a gente procura olhar no outro a boa parte, né? Em tudo que nos acontece, a boa parte dos acontecimentos, que nem eu estou passando essa situação do marido que fez a cirurgia, né? Eu poderia olhar para ele e pensar assim, não, tu tá desse jeito porque isso, por aquilo, não se cuidou, ou não fez o que deveria ter feito, né? Assim como às vezes as coisas que nos acontecem, a gente também procuraria ver, não, eu fiz tudo errado, por isso que eu tô agora desse jeito. Mas a gente busca aquela boa parte e ver tudo o que de bom a pessoa tem, a caminhada dela, tudo de bom o que a gente conquistou junto, criou junto, né? Os ensinamentos que a gente teve um com o outro, que um ensina o outro. Uma hora a gente é professor, outra hora a gente é aluno. Então as dificuldades vão nos ensinando, né? Exatamente. Então quando a gente começa a olhar com esse modo mais externo para o outro, buscar o lado bom dele, a boa parte dele, a gente se torna pessoas melhores, porque a gente se torna mais humano. E a gente já não enxerga como marido, como filho, como propriedade nossa, a gente enxerga como um irmão de jornada que está necessitado de amparo, de auxílio, de amor, de carinho, aquilo que a gente deseja para nós, no caso, se a gente estivesse naquela situação dele, né? Então, exatamente. Além da pessoa estar passando por dificuldades, se eu procurar buscar, olhar a jornada dele, por que ele está desse jeito, eu não vou estar auxiliando, não vou estar servindo, eu estaria julgando ele, né? E acusando. E quem sou eu para acusar ou julgar se eu também tenho meus erros, tenho minhas imperfeições? Então a gente busca no outro a boa parte para que a gente se torne melhor também. Exatamente. Tá certo. Porque o vento, ele pode ser, de repente, trazer alguma complicação, mas depois de uma tempestade, o quanto fica melhor para respirar o ar, fica mais puro. Essa renovação que existe, mandando para a estratosfera, sei eu para onde é que as poluição, essas coisas, porque se não fosse o vento, muitas cidades estariam hoje sem condição de que a gente pudesse sobreviver nelas, por causa do ar muito carregado. 'Claro que a culpa também é do homem e a ganância, porque
não tinha necessidade de produzir determinadas coisas que produz toda essa poluição, para fazer coisinhas que não servem, mas que nunca, em outros tempos, a gente utilizava de outras coisas. Bom, quer que lê a próxima? Fernando, quem sabe, Sandro, sei eu, Janete já leu, a Deise já leu, a Denira já leu, agora era a Eva, tá, também. Dona Eva, amorosa. Tô lendo, tá ouvindo? Sou. Então seria na enxurrada? Isso. A enxurrada é imundícia. Imundícia. Imundície. Ô, palavrinha. Entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Eu li isso daqui agora que eu compreendi mais ou menos o que é enxurrada. Porque enche os valos, enche o rio, enche a lagoa, enche. Isso, enche bota as tudo, águas para fora. Bota a água para fora e sai aquela porcaria tudo, né? Uhum. E aí vai pro meio da lavoura e eis que lá se torna adubo. Isso. E nós aqui aproveitemos essa enxurrada de aprendizado que estamos tendo para nos burilar, para ver onde é que nós temos aqui com os nossos defeitinhos. E passar então a ser estercado por essa enxurrada, né? Aproveitando essa boa parte da lição. Eu peço que tu dê mais um esclarecimento, que é para que as pessoas compreendam, porque o meu palavreado hoje está meio chulo. É mesmo. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que o rio Nilo é um dos maiores rios do mundo, mas na parte correspondente ao Egito, por ser um lugar mais baixo e plano, quando dava essas enxurradas, toda aquela água e imundícia que vinha de centenas de milhares de quilômetros do rio, ele saía fora nos baixios do Egito. E ali, então, a cada ano ele se renovava os nutrientes da terra, no qual eles plantavam naquele tempo, o trigo, né, o papiro e outras coisas mais, fazendo assim que pudessem os mais abastados encher os seus celeiros, né? Então, até tem uma história do homem que falou que tinha que construir mais celeiros porque ele tinha já os celeiros abarrotados e assim ele poderia ficar sem trabalhar e descansar por muito tempo. E esqueceu que naquela noite poderia haver uma mudança na sua existência se ele tivesse a condição de ser um pouco mais caridoso para com os seus. Porque a morte ia lhe bater a porta. Essa era a oportunidade que ele tinha de fazer com que ela batesse na porta de outro. Mas como ele pensou realmente em aumentar o seu poder de riqueza para poder melhor desfrutar sem fazer nada, a morte lhe bateu a porta e levou ele, deixando os celeiros abarrotados e assaltados então pela turba. Não, mas falando no Rio Nilo lá tão distante, nós que não podemos esquecer do Gandhi, né, que até hoje é aproveitado com aquela imundícia toda dele. Sim. O rio Gandhi na Índia, né? Eles até consideram... hoje ele é aproveitado, até santificado, né? Ele é aproveitado nas plantações de arroz. Sim. Quando ele transborda, eles fazem os mutirões
que plantam, né? O arroz deles lá é plantado muda-muda. Muda Não é na semeadura. água. Na água. É plantado assim. E essa é aproveitada, essa enxurrada desse rio, para modo eles fazer esse tipo de plantação, de benfeitoria, né? De sobrevivência até hoje para eles. Exatamente. O pessoal vê que história também é cultura, né? Exatamente. Uma boa parte. E eu sou- Sendo um rio não muito gostoso, mas bem aproveitado. Viu, seu Cláudio? Nós, sim, querido. Me desculpa se eu estiver equivocado, mas eu acredito também que este momento de pandemia para nós também pode ser considerado uma enxurrada, né? Porque quantas coisas se aprende, o quanto se fica mais forte. A gente sabe que é uma situação bem complicada, pessoas desencarnaram, pessoas ainda sofrem, familiares ficaram sofrendo. Nós espíritas sabemos que tem a causa, é tudo uma questão natural, mas no meu entendimento poderíamos também tratar como uma enxurrada dessas, que larga toda essa imundície, né? E que vai deixar no coração de cada um aprendizado, porque assim como pessoas que passaram por outras pandemias e acabaram superando e ficando mais forte, os mais antigos que a gente sempre ouve falando, contando história de revoluções, de problemas financeiros, sempre passaram com dificuldade, mas acabaram ficando mais forte, mais preparado para o que viria, né? Então, seria isso. Não sei se estou certo. Nós podemos ver, por exemplo, que em 1945, quando terminou a Segunda Guerra, a Alemanha ficou em frangalhos. Mas o povo se uniu no sentido de buscar reerguer a pátria. E hoje é uma das potências que se equivale às maiores do mundo, sendo ela um pouquinho maior ou menor que o Rio Grande do Sul. Então, são enxurradas de ordem moral, e que é o que temos agora na nossa pandemia. Por que se pede a renovação geral de todos nós? Pensamento, a nossa boa parte tem que estar neste momento de forma acentuada, sendo exposta de alguma forma, para que haja e que se possa ver produção. Então, milhares de irmãos em laboratórios fechados noite e dia, buscando e se expondo também ao vírus, não podemos esquecer, mas buscando a cura, ou pelo menos um paliativo sobre a dor, sobre tudo, e a parte religiosa fazendo a parte de consolar. Então, muitos são os casos de desesperos, de depressões, que as pessoas encontrando de uma forma adequada ao seu conhecimento, algo que possa erguer-se moralmente, psiquicamente, e sentindo assim mais esclarecida e fortalecida na sua existência atual. Então, mas como a gente sempre fala, nós temos a vida eterna. Cláudio. Sim. Pois não. Essa questão que o Fernando falou sobre a pandemia, eu acredito que ela está cabendo mais ali na ventania. Sim, no açoite da ventania. Por quê? Porque houve, na questão da pandemia, o que aconteceu? Ficou doída porque após a doença, após tu ser constatado com a doença, tu é uma pessoa abandonada. Tu fica só, e dali, se tu desencarnar, tu é embrulhado, enterrado, e as pessoas nem te velar não podem. Então é como se passasse um vento forte, né, e levantasse
no chão e fosse carregando toda uma coisa sem destino, assim, ao sabor do vento. Isso. E então ela fica bem dentro desse fraseado da ventania, dos açoites da ventania. Pode ser assim. Né? Essa parte dessa doença que nós estamos agora sofrendo. Porque é bem assim que acontece. A pessoa entra dentro do hospital, tu não sabe se ela vai sair de lá, se tu vai vê-la, se tu não vai mais vê-la. E hoje em dia já estão modificando, mas enfim, o que mais aconteceu foi isso daí. Pessoas que nunca mais souberam do céu. Obrigada e desculpe. Não, que nada, se fosse para pedir desculpa, nem deixar falar. Irmãos, nós temos uma muito interessante aqui, que é assim também a criaturas. Quem é que se dispõe? Quer dizer, a Aline, Loise, Aline, parece que ela estava, não estava? Loise. Que coisa, né? Deixa eu ver se não está aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou ler as duas próximas, posso? Pode, Clara. É com o nome que eu quis dizer outra hora e não achei, foi a Cássia, mas tudo bem. Depois de mim vai a Cássia, então. Tá. Pode ir, Cássia, primeiro, depois eu vou. Tá, então eu vou. Tá, vai lá. Paramos aonde? Deixa eu ver a ventania. Assim também há criaturas. Ah, tá, perfeito. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. Acho que essa parte que eu peguei aqui, seu Cláudio, tá falando do lado meio sombrio que todos nós temos, né? Que a todo momento a gente tem que estar lutando com nós mesmos para estarmos nos melhorando para que ele não afloresça tanto. Acredito que essa parte que eu peguei para vir a falar é isso. É porque a boa parte, né? Apesar de demonstração negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. Em outros fatores da vida. Momentos. Exatamente. Sim, que no sentido que naquele momento quis agir daquele momento negativamente, mas não determina que é o que ela é, né, seu Cláudio? Exatamente. Não, é que é a questão que se coloca. A boa parte é uma parte, ela não é o todo da criatura, porque o todo não consegue. Então ela sempre utiliza a boa parte, que aos olhos de um é contrário àquilo que ela entende, e aos olhos de outro ela altamente auxilia, bondosa, tudo. Então essa é uma questão do ser humano, ele é muito dinâmico e diferente, pois se fossem iguais terminava. Se nós tivéssemos posições iguais, comportamento iguais, versões de forma, aí teria uma inteligência mais ou menos ao mesmo nível, a evolução de um tempo só. Aí terminaria toda a dinâmica da vida. Então, queres que eu leia a próxima frase, seu Cláudio? Pode ler, Posso ler? Pode. A Aline tá com a mão levantada, vamos ver se ela quer falar alguma coisinha antes. Daí que tu viu que deu uma cortada ali, Lê? O seu Cláudio deu uma cortadinha ali. Tá, pode ficar à vontade, Aline. Obrigada. Desculpa, eu fui ligar o microfone e acabei saindo da sala, seu Cláudio, a hora que o senhor me chamou. Ah, tá. Então, como eu não tinha visto que tu tinha entrado, sim. Tá. A apreciação unilateral é sempre ruidosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evolutimos. Sim. Tá bom, isso aí. Comenta agora. Tem só 10 minutos. Tá, não, rapidinho. Eu acredito...
Eu acredito que isso quer dizer que no plano onde nos encontramos não existe aquele ser completamente perfeito e também não existe uma pessoa completamente imperfeita. Todos nós temos dois lados. Temos o lado bom e o lado ruim. Não, é que a boa parte em nós, ela não é igual para todos. Sim. Entendeu? Então, a boa parte que tem em mim não tem em ti, mas o que tu tem eu também não tenho. Mas aí, tirando sempre pela boa parte, essa boa parte vai produzir algo que vai levar a quem necessita, a quem tem dificuldade de entender. Por exemplo, estou sendo uma pessoa que tem se pronuncia facilmente. Então seria ideal para ensinar. E aquele outro que tem paciência e que tem bons ouvidos para ouvir, iria aprender. Então, se fosse os dois com o mesmo sentido, não traria coisa nenhuma, entendeu? Exatamente. É isso aí. Então, sim, querido. Desculpa, estou lhe interrompendo. Mas por que dar desculpa se esse é o objetivo da qual me encontro para ouvi-lo, todos ouvir? Tá. Já me cortou. Não, eu tá lendo a lição, eu tô, depois que o Sandro falou sobre a parábola ali, né, a passagem de Jesus com Maria e Marta, eu tô entendendo a lição como que Jesus, ele quis nos passar a observação, observar as pessoas, que nem tu tava falando, que nem o senhor estava falando agora, a observar a boa parte de cada um, que nem ele disse, a Maria aproveitando a boa parte, mas ao mesmo tempo estava preocupada em fazer outras coisas. Sim, mas ele também estava mostrando para Maria que ela também necessitaria de fazer a boa parte da lida da casa. O trabalho também é boa parte. Olha como ele dissesse assim, olha Maria, como Marta é também produtiva. Ele não falou diretamente. E olha Marta, como Maria está bem observadora, está aprendendo. Desta maneira que eu estou vendo a gente, espera só um pouquinho, a gente sabe, seu Cláudio, eu estava me lembrando do caso do Divaldo, tá? O Divaldo teve uma amiga, ele conta isso numa palestra, que ele gosta muito de flor e coisa, e plantas, e ele ganhou uma planta muito exótica, muito rara. Isso. E não sei se o senhor se lembra, o senhor deve se lembrar. Eu conheço a história, conheço. Pois é. O que aconteceu com a planta quando a amiga viu? Acabou sucumbindo. Né? Então, ele aproveitou e foi aperfeiçoar, foi ensinar a ela. Ele observou que ela tinha uma situação de mediunidade, né, que poderia usar na hora, eu não sei, eu não me lembro agora, mas em favor, né? Por isso que eu estou dizendo que eu estou vendo a lição hoje como para nós termos a observação, né, da boa parte das pessoas, como vocês vêm falando, né? E não deixar isso cair, porque muitas vezes a gente olha a boa parte na pessoa e deixa morrer porque a gente dá atenção para a parte ruim. Exatamente, é aquilo que a gente fala no trabalho mediúnico, né? Característica mediúnico de cada um. Isso. Não dá para fazer um trabalho com todos na mesma característica. Isso. Então é isso. Seria. Mais alguma coisa, dá? Tem mais? Agora sim, a Fernanda Paperona. Desculpe, Letícia. Pode falar. Letícia, Fernanda. Inacreditável. Isso também acho. Vamos lá, então. Isso é
a questão do subconsciente. A questão do subconsciente nos trai. Não lhe perdoo, nunca mais. Tá bom. A imperfeição. Vão ter que voltar muitas vidas juntos pra me te perdoar. Tá, isso é verdade. Eu quero te dizer que o nosso estudo tá muito retrô hoje. Vai, Firka. O criminoso ou o companheiro? É o criminoso. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que se estende o copo d'água. O companheiro, no qual descobres agora uma faixa de trevas, pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. Tá, isso é bom, tá? Eu gostaria que tu comentasse isso aí, porque isso está muito no nos nossos contemporâneos, vamos dizer assim, amigos, parentes e etc. O que é que eu vejo nesse estudo, né? O que ele está querendo nos mostrar, está querendo dizer? O que o Emmanuel trouxe esse capítulo? Que ele quer falar que todos nós temos um lado, na verdade um lado não, né? Nós somos uma centelha de Deus. Vamos raciocinar por esse lado. Se nós somos filhos de Deus, criados pelo seu amor eterno, o que nós somos se não somos a bondade em si? Se não temos a nossa melhor parte? Se todos nós fomos criados simples e ignorantes, brancos como o pelo da ovelha ou algodão, então nós nos sujamos e nós nos embrutecemos no caminho. Nós trouxemos a dureza e a perversidade e o lado obscuro do nosso sentimento, da nossa alma, por nossas livres escolhas. Então nós nos tornamos duo, porque no princípio nós éramos uno, nós éramos feitos de um único sentimento, de um único sopro de vida. Então esse sopro de vida é o que luta hoje para se transformar em luz, para que nós possamos alcançar a evolução, para que nós possamos ter essa regeneração e dar o passo seguinte. Todos nós, né, chegaremos à angelitude um dia, e nós precisamos transcorrer um caminho. É uma jornada, é uma caminhada, e essa jornada e essa caminhada, ela é uma transformação, uma transmutação. Transformar aquilo que era belo em algo sublime. E nós, com um lado, todos nós temos o lado negativo, mas parando para pensar, Deus, o próprio Deus, a espiritualidade superior, usa o lado mau e obscuro para se extrair o bem, para se fazer a justiça, para se implantar como é que se diz quando algo está bagunçado? Organizar. A organização, né? Então Deus usa o criminoso para punir aquele que precisa ser punido. Deus usa o assassino para ensinar aquele que precisa ser ensinado. Deus usa o roubo e todas as coisas negativas que existem no mundo. Nada é em vão e nada é à toa e nada se perde. Tudo é aproveitado para ricos ensinamentos que são feitos como instrumento. A gente chama instrumento da vontade de Deus, mas é instrumento para que a gente possa se auto-corrigir. E corrigir-se ao longo da nossa jornada é o que nós mais precisamos fazer neste momento em que vivemos. Aquela frase que diz a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. Então, no plano em que estamos, no momento em que a gente
está evoluindo, nessa faixa vibratória em que a gente evolui, ainda não há nada por completo e absoluto. Tudo é transformável. E o lado bom e positivo sempre existirá nas pessoas. Todo mundo tem um motivo para ser ruim. Todo mundo tem um porquê de ser mal. Ninguém é mal pura e simplesmente porque quer. Todo mundo tem um motivo lá no fundo que o transformou, que o fez ser daquela maneira. E é esse mesmo motivo, é esse mesmo lado que ele se sobressai em muitos outros momentos. Aquele que rouba, ele rouba para alimentar a sua família. Aquele que mata, ele mata para ele mata pelo simples fato de ainda encontrar dentro de si a não simpatia com o outro, porque ele acha que as necessidades deles ainda é maior que a do outro. Porque ali nos diz: a tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Que as dificuldades cotidianas de nossa vida, todos nós temos, mas nós precisamos, ao olhar a dificuldade que chega à nossa porta, procurando sempre o lado bom, porque sempre vai haver um lado bom. É que muitas vezes nós não estamos acostumados a olhar o lado bom, porque focamos sempre no lado ruim, sempre no negativo. Então nós não estamos acostumados a ver o lado bom. Mas muitas vezes, como ele diz, o bem-estar, né, vai estar no futuro de nossas horas, de nossas vidas, é quando olhamos para trás, depois de algo que aconteceu de ruim, e começamos a analisar o resultado que aquilo nos trouxe, o aprendizado, a situação que nos colocamos e os frutos que disso rendeu para o nosso aprendizado. Essa lição toda, quando ela fala da boa parte, ela fala de tudo isso, de toda a circunstância que vai acontecer ou já aconteceu em nossa vida, que nós tiramos apenas a boa parte, a boa lição que aquilo nos traz e nada mais. Obrigado. Alguém gostaria de ler mais um ou duas aqui? Nós temos, falta 9 minutos para terminar. Posso ler, seu Cláudio, com licença? Pois não. Busquemos o lado melhor, é isso? Isso. Tá. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor. Acho que esse trechinho falou um pouco do que o Sandro estava comentando, né, seu Cláudio? De toda a situação, a gente tentar, por mais difícil que seja a situação que a gente estiver, se a gente sempre pensar que aquilo ali tem um ensinamento, que tem alguma coisa que dá para extrair, a gente consegue sair daquela fase da melhor maneira possível, por mais dolorosa que venha a ser. Se a gente sempre acreditar em dias de sol, que aquilo ali é um aprendizado, acredito que a gente vai sair vitorioso disso tudo. Exatamente. Exatamente. Sempre com pensamento que deve ter um porquê, um pra quê, e que no futuro aquilo ali vai ter sido valido a pena ter passado, né? De alguma maneira. Com certeza. Mesmo que à nossa volta, muitas pessoas, eu já vi isso na minha vida, muita castração, que eu vivo no mundo do unicórnio, por pensar muito positivamente em tudo que me aparece na vida, mas isso é uma defesa que eu criei para mim não esmorecer, né, seu Cláudio? Sempre acreditando em dias melhores. Isso. E tendo fé. Aqui diz essa frase: assimilemos a essência da divina lição. Essa frase ela serve para todo o livro e para todos os nossos dias, porque tu sempre está aprendendo alguma coisa. Então assimilar a essência é analisar. Analisar, te aconteceu uma coisa, antes de qualquer coisa, analisemos. Porque nós temos também tomar cuidado com essa... Porque nós não podemos esquecer que nós já existia antes.
Então, o que houve em nossas existências foi interrupção. Ela foi interrompida para que a gente pudesse buscar algo na espiritualidade, retornar à matéria para dar continuidade ao nosso aprendizado, de forma a sentir mais na carne, como se diz. Então, eu achei muito interessante, parece que foi o Sandro que tinha me falado, falaram por que o universo ele é uma coisa assim sem fim, né? E todas as distâncias são movidas por milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, porque nós somos eternos. Então, o que nós vamos fazer se não tiver mais lugar para nós evoluir? Vamos desaparecer? Não, nós não vamos desaparecer. Então, tem que haver essa continuidade. Só que nós temos que ver sempre que aquilo que hoje nós temos tendências foi o que nós trouxemos. E no mínimo 20, 30% da nossa forma de ser, da nossa maneira de ver e reagir, nós já trouxemos de outra existência. Temos às vezes que aprimorar para poder então, de alguma forma, crescer dentro da existência atual. Vou ler o resto. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida um tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, tudo isso que hoje nós temos aprendido não sairá mais de nós, será eterno junto a nós. Ela só vai servir de subsídios muitas vezes, porque isso estará no nosso inconsciente espiritual, ou naquilo que a gente chama que fica na alma, né? E que a alma que somos nós em espírito, seguiremos tendo esse conhecimento e chegará um tempo que nós, ao acionar o neurônio tal, ele trará a imagem daquilo que nós precisamos lembrar, assim como é feito, por exemplo, quando nós temos uma lembrança de quando éramos pequenos, por exemplo. Então nós, ao movimentar, mesmo sem ter algo igual, determinada passagem que já aconteceu. E no meu tempo, até 60 anos atrás, eu ainda me lembro. Não me lembro semana passada, mas 60 anos atrás tem muita coisa que eu sei contar. Então é uma coisa interessante isso. E nós seguiremos na nossa existência, sempre em ascendente. Nós podemos interromper por uma necessidade, voltar para trás não. Mas nós podemos ter uma existência mais, de alguma forma, parecendo ser de atraso. Porque aquilo que nós sabemos interrompeu ao reencarnar e recebemos de volta quando reencarnamos. Porque existem certos objetivos nas leis divinas, a qual nós temos que passar por elas para poder aprender a valorizar, aprender a se comportar, etc. Por isso existe a riqueza, ela está nas mãos de uns, de outros e também na nossa. Sabe lá já quantas vezes já foi assim e quantas vezes ainda será. Então, para que fazer um bom uso da riqueza, aprenda a administrar e viver feliz com o seu salário mínimo. É difícil? É, mas ela é uma lição que temos que tirar da vida. Queridos irmãos, usando uma palavra da Letícia que eu aprendi hoje, o nosso estudo ficou de alguma forma retrô. Muito bom. Então agora eu gostaria de ver ou buscar quem gostaria de encerrar o nosso trabalho fazendo a prece de encerramento. Posso fazer, seu Cláudio? Tudo bem. Só aguarda um pouquinho, mais um minuto. Vamos fechar nossos olhos, né, para o nosso pensamento, para assimilarmos bem as palavras que irão surgir através da prece.
buscar o Mestre Jesus, que ele possa chegar até nós, até onde nós nos encontramos, em nossos lares, aonde nós estivermos. O Mestre Jesus traga a cada um de nós a sua luz divina, de amor, de amparo. Que essa luz divina, ela possa expandir-se, que ela possa alcançar a todos que nesse momento lutam por todos nós, lutam pela igualdade, lutam por mais humanidade e por mais amor. Então agradecemos ao Mestre Jesus esses ensinamentos que chegaram a cada um de nós, que eles nos elucidam a cada dia que passa, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que temos aprendido nos ensinamentos do Mestre, que possamos fazer dos nossos dias mais felizes, mais alegres, mais caridosos, que os nossos corações se elevem e as nossas mentes se abram. Que o Mestre Jesus ilumine a cada um de nós. Agradecidos aos irmãos espirituais da nossa casa que estiveram conosco nesta noite, nos amparando, nos auxiliando, nos trazendo tudo o que necessitamos de energias boas, positivas, que a gente possa levá-las durante essa semana e sempre. Gratidão à nossa irmã, que sempre cuida de todos nós com todo zelo e carinho. Agradecidos mais uma vez por tudo, finalizamos os estudos de hoje. Que assim seja. Uma ótima semana a todos.